Some people believe that the main purpose of schools is to turn children into good citizens and workers instead of to benefit them individually. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Então, nós aqui definitivamente temos um tema Task 2 totalmente dissertativo. A primeira questão que precisamos de compreender é que quando nós, na realidade, fazemos uma análise de temas Task 2 IELTS Writing, ou seja, as dissertações que temos que fazer, existem múltiplas dinâmicas de tema. Mas caso façamos uma análise meta dos temas IELTS Writing que temos em mãos, percebemos que você tem um padrão, onde que você pode definir um tema IELTS Writing Task 2 sobre duas óticas. A primeira é a ótica de um tema que pede somente a sua opinião, e a outra é um tema que pede os dois lados de uma mesma moeda, ou seja, o que é positivo e o que é negativo, o que é bom, o que é ruim, o que é vantajoso e o que não é. E, portanto, nós denominamos de forma informal essas duas formas de tema Task 2 como um tema que pede somente o seu lado da moeda, e dois, um tema que pede os dois lados da mesma moeda. As pessoas tendem até mesmo a escreverem uma produção mostrando os dois lados da mesma moeda, mesmo se o tema pede somente o lado delas na moeda, ou seja, somente a opinião delas e pronto. E bom, se você tem a capacidade de fazer isso de forma apropriada, sem maiores problemas. Sinta-se à vontade para, por exemplo, fazer uma análise de vantagem e desvantagem sobre um determinado tema, sem necessariamente ser algo que é pedido pelo tema. E, por consequência, indo além. Agora, mesmo quando você tem habilidade para tal, muito frequentemente isso não tem custo-benefício, porque uma coisa é você fazer o que o tema pede, cometer erros, e perder pontos. Isso é simplesmente fair play. Faz parte do processo. Outra coisa é você ir além do que o tema pede, cometer erros, perder pontos e, portanto, perder pontos cometendo erros que nem eram, a princípio, necessariamente algo preciso e até mesmo nem era necessário você fazer, em primeiro lugar. E, portanto, quando você se coloca numa circunstância como essa, a dinâmica é diferente. Você está perdendo pontos que você nem ao menos deveria estar se colocando na situação de perdê-los em primeiro lugar. E lembrando que você, no exame IELTS Writing, tem o seu tempo totalmente limitado e, portanto, você precisa de, mais uma vez, encontrar aquilo que já foi descrito, que é o fator custo-benefício ali. E, por consequência, é sempre sugerido que, mesmo se você tenha habilidade para tal, se o tema pede somente a sua opinião, somente o seu lado da moeda e pronto, se mantenha limitado a ele. E nós vamos mostrar como isso é feito. Caso o tema peça os dois lados da mesma moeda, ou seja, a sua opinião e a opinião alheia, perceba que em ambos os casos, em ambos os tipos de tema macro que o IELTS Task 2 pode ter, uma coisa é comum, que é o seu posicionamento, a sua opinião. Lembre-se, o que temos aqui é uma dissertação. Uma dissertação nada mais é do que você, de forma parcial, estar expressando a sua opinião. Caso você não tenha na sua dissertação uma opinião clara, você não tem uma dissertação, você tem uma análise. Portanto, o que é comum a todo e qualquer tipo de tema Task 2 é a sua opinião. Agora, você depois pode expandir para ir para a opinião de pessoas que não necessariamente concordam com você, terem visto o que o tema pede, ou não. Então, mesmo se o tema não pede isto, de fato, sem problemas, se mantenha não fazendo. Somente faça se exclusivamente o tema pedir, ou seja, você ter os dois lados da moeda sendo expressamente pedidos por ele. E aqui nós temos um tema, Task 2, e precisamos de inferir, portanto, se esse tema vai pedir somente o nosso lado da moeda ou os dois lados da mesma moeda, ou seja, se ele pede somente a nossa opinião ou pede a nossa opinião e a opinião alheia. Então vejamos aqui esta parte central, pois é sempre ela
que nos faz poder inferir sobre qual dos dois tipos de tema temos em mãos. To what extent do you agree or disagree? No caso de um tema como este, portanto, você sente que ele está pedindo o seu lado da moeda ou ele está pedindo os dois lados da mesma moeda? Vocês poderiam, por favor, especificar? Sinta-se à vontade ou para ligar o microfone ou escrever no chat room, não há o menor problema. Just our side. Meu lado. Exatamente. Não é? To what extent do you agree or disagree? Sempre, então, você tem uma pergunta, uma solicitação central dentro do tema, sendo o que efetivamente define se ele é um tema que pede somente o seu lado da moeda ou os dois lados da mesma moeda. E sempre existem várias formas de se fazer a mesma coisa. Caso seja um tema que pede somente o seu lado da moeda, ele vai lhe pedir: What is your opinion about it? What is your perspective about this topic? To what extent do you agree or disagree? Caso seja um tema que envolva os dois lados da mesma moeda. What is positive and what is negative? What is an advantage and what is a disadvantage? Não é? What is good and what is bad? E, portanto, você age de acordo. Então, é essa solicitação central que nos faz poder inferir, tudo bem? Pois bem, agora que nós já definimos, portanto, que este é um tema que pede somente o nosso lado da moeda, vamos agora estruturar a nossa produção como tal. Quando temos um tema que pede somente o nosso lado da moeda, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Primeiro, fazermos o processo de fazermos uma paráfrase do tema, seguido do quê? De um posicionamento inicial direto. Então, vamos aqui deixar isso aqui em vermelho para ficar bem destacado. Então, vamos colocar aqui 18. Você faz uma paráfrase do tema em conjunto com o posicionamento inicial direto. Ou seja, primeiro começando pelo processo de paráfrase do tema. Você não pode partir pelo pressuposto que o leitor do seu texto sabe sobre o que a sua dissertação é sobre. Por consequência, você precisa de explicitar o contexto. E a maneira mais fácil de você fazer isso é escrevendo novamente o tema. Agora, você não pode utilizar o exato mesmo vocabulário que você tem no tema na produção. Portanto, se você o fizer, você vai ter plágio, não vai ter nota, você vai ter simplesmente o examinador sentindo que você está utilizando de uma forma barata de obter a contagem de palavras. E só uma observação. Lembrando que uma produção IELTS Writing Task 2 tem que ter no mínimo 250 palavras. Mas não muito mais do que isso. Nós sugerimos uma produção de 280 palavras. Porque caso você tenha muito além disso, existe uma alta probabilidade de você não ter uma boa parte da sua produção lida pelo examinador. E, portanto, o que você escreveu a mais vai ser desperdício de tempo. E caso você se acostume a fazer produções de 250 palavras cravadas, o que nós temos é uma circunstância onde que você pode, no dia do seu exame, acabar fazendo uma produção de, por exemplo, 247, 249, em especial se você está fazendo o exame à mão, onde que você não vai ter uma flexibilidade muito grande para contar o número de palavras. Numa circunstância como essa, você pode estar escrevendo perfeitamente. Se a sua quantidade de palavras não for o mínimo suficiente, você perde muitos pontos. Então, é sempre interessante você ter um pouco além do mínimo, mas não muito, tudo bem? E se você simplesmente utilizar as mesmas palavras que você tem no tema na produção, você vai ter plágio de vocabulário e o leitor do seu texto, no caso o examinador, interpretando como simplesmente sendo você utilizando palavras do próprio tema para ganhar contagem de forma simples. Então você precisa de reescrever com suas próprias palavras o tema. Por isso que há uma paráfrase, não é? Depois de você reescrever com suas próprias palavras o tema, você tem o seu posicionamento inicial direto. Ou seja, é aqui onde que você já dá o seu posicionamento claro sobre o tema. Pois lembre-se, isso daqui é uma dissertação. Ela precisa de ser parcial. E
Este posicionamento inicial que você dá, ele é a espinha dorsal da sua dissertação. Porque o que você vai dizer no corpo da sua dissertação e, igualmente, o que você vai dizer na conclusão da sua dissertação, nada mais é do que a continuação lógica do que foi a priori dito por você no seu primeiro parágrafo. Caso exista alguma divergência entre o primeiro parágrafo e a ideia passada por esse posicionamento inicial direto e os outros, você não vai ter uma produção que faça sentido. Então, muita atenção também com relação a isso. Então, vamos aqui analisar o primeiro parágrafo dessa produção modelo e vamos estar julgando por 3 parâmetros. O primeiro é o parâmetro de precisão gramatical, ou seja, de fato esse texto está escrito de forma gramaticalmente correta. Segundo, você vai ter essa produção julgada pela uma perspectiva de semântica, ou seja, esse texto passa a ideia que de fato quer ser passada, passa uma lógica, um raciocínio claro. E por último, vamos estar verificando cada um dos parágrafos seguindo esta lógica estrutural que nós vamos estar sugerindo nessa nossa avaliação, tudo bem? Então, somente verificando se tem alguém aqui com perguntas. Existe um contador de palavras no teste? Vitor, no que diz respeito à sua produção feita à mão, não, mas a produção feita no computador, definitivamente. Isto faz com que o exame no computador seja um no-brainer, bem vantajoso quando o assunto é o writing. Agora, quando o assunto é listening e reading, as vantagens não são assim tão óbvias, ao meu ver. Mas isso, no final das contas, quem decide é você fazendo ambos os formatos de exame, por consequência, definindo qual é o mais confortável para você. Agora, por favor, não deixem o conforto maior que um exame feito no computador a priori tem ser o que pode te fazer sentir que automaticamente a produção e o seu exame tem que ser feito por computador. Porque muito frequentemente o exame que você mais precisa de pontos é o listening, não o writing. E com muita frequência, o listening é um exame que quando você faz à mão, você tem uma melhor performance do que no computador. Não porque fazer à mão é mais confortável do que fazer no computador, mas simplesmente porque o fazer à mão pode ser mais efetivo, devido às questões estratégicas que, inclusive, se você já teve a oportunidade de participar de aulas estratégicas conosco, você já viu. Então, é muito importante, na realidade, termos isso em mente. Às vezes, vale até mesmo a pena sacrificar um pouco mais o writing para ter uma flexibilidade estratégica maior em um exame como o listening. Tudo bem? Mas, no final do dia, é você que decide fazendo simulados em ambos os formatos e sentindo na prática, qual é o tipo que você tem melhor performance? No computer-based, it has... Exato, o Leonardo respondeu. No formato no computador, de fato, existe um contador de palavras. Exatamente. Tudo bem? Agora, uma observação final antes de continuarmos. Às vezes você se questiona, ok, agora eu vou fazer à mão, como que eu sei a contagem de palavras? O macete é, no caso do Task 2, 35 linhas. Considerando o tamanho normal de alguém escrevendo à mão, 35 linhas dão entre 260 e 280 palavras. E aí você divide essas 35 linhas na quantidade de parágrafos que você desejar. Tendo em vista a dinâmica que vamos ter aqui em mãos, você na realidade vai me ver fazendo uma produção de, ou melhor, analisando uma produção de 4 parágrafos. Tudo bem? Perfeito. Temos então aqui a nossa avaliação, somente um pouco. Temos aqui então essa produção escrita. O que nós então vamos fazer é correções gramaticais e semânticas em conjunto com uma revisão estrutural dela. Então vamos pegar este primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório. Schools and other educational institutes are considered to be lighthouses of a nation, as they perform a great job by educating students and help build an ideal nation. Então, vamos aqui ver. To be the lighthouses of a nation, as they perform a great job by educating students and help build an ideal nation. Somente aqui, recapitulando, o que o tema pede? Some people believe that the main purpose of schools is to turn children into good citizens and workers instead of
to benefit them individually. Ou seja, algumas pessoas acreditam que o principal propósito de escolas é transformar crianças em bons cidadãos e trabalhadores, ao invés de simplesmente oferecê-las a possibilidade de benefício próprio, como, por exemplo, mais dinheiro através da educação. Até que ponto você concorda ou discorda deste posicionamento? Dê razões para a sua resposta e inclua exemplos relevantes do seu próprio conhecimento e experiência. Então, aqui trazendo novamente ao primeiro parágrafo. Schools and other educational institutes are considered to be the lighthouses of a nation as they perform a great job by educating students and helping to build an ideal nation. Então temos aqui uma mecânica que muito frequentemente é um erro que percebemos em produções de writing, corrigimos. Você tem pessoas se referindo a atividades, a ações contínuas, não da forma contínua. E é muito importante compreendermos que quando estamos nos referindo a uma atividade contínua, ou seja, algo que é feito hoje, amanhã, depois e idealmente forever, no caso de um sistema de educação, você precisa de expressar esta atividade no formato ing para indicar essa ideia de continuidade. Um outro exemplo é, por exemplo, você diz uma sentença como fazer exercícios faz bem para a saúde. Você não está se referindo à ação individual, isolada de fazer um exercício físico em particular. Você aqui está se referindo a, na realidade, atividade contínua e geral de fazer atividades físicas, de fazer exercícios físicos. Aqui neste contexto, já que você está se referindo a isso de forma contínua, você precisa de expressar com o ing a atividade. Por consequência, você falaria, por exemplo, exercising, ing ao final, exercising is really important for your health. Então aqui temos a mesma mecânica. A great job by educating students and helping to build, não é? An ideal nation. Ajudando a construir uma nação ideal. If education is the backbone of a nation, schools are the places where this is shaped and polished. However, it is a never-ending debate about the main purpose of schools. I agree that a school's main purpose should be to turn students into honest and good citizens, instead of turning them into selfish money-making machines. Gostei desse termo, selfish money-making machines. Interessante. Enfim, perceba aqui que não tivemos muitas imprecisões gramaticais e semânticas, isso daqui é um texto bem interessante, sobre um tema interessante, e percebemos de forma óbvia aqui o que foi feito. Primeiramente, nessa parte inicial que eu estou iluminando, você tem a paráfrase do tema. A pessoa reescreveu com suas próprias palavras o tema em mãos, contextualizando o leitor sobre o que ela escreve sobre. Depois, aqui ao final, bem ao final do primeiro parágrafo, você tem o posicionamento. Perceba uma questão importante. Ele é direto porque ele não tem nenhuma justificativa. Ele não tem nenhuma exemplificação. Ele não tem nenhum aprofundamento. Esse aprofundamento é dado no corpo do texto. Assim, você deixa balas na sua agulha para ir com ele. Você não gasta, então, já dando justificativas logo no primeiro parágrafo. Por isso que é direto. Então, mais uma vez. I agree that a school's main purpose should be to turn students into honest and good citizens, instead of turning them into selfish money-making machines. Então, aqui temos a paráfrase do tema, seguida do posicionamento inicial e inquestionavelmente direto. Tudo bem? Então, tendo em vista esse primeiro parágrafo aqui revisado por nós, tanto no ponto de vista estrutural, quanto no ponto de vista semântico e gramatical, alguma dúvida ou questão sobre como estruturar um primeiro parágrafo em um tema que peça somente a sua opinião no exame IELTS Writing Task 2, ou qualquer outro tipo de questão envolvendo Task 2 do IELTS Writing, ou seja, dissertação, sinta-se à vontade para trazer, eu estou à disposição. Lembrando que você tem toda a possibilidade de ligar o seu microfone. Tudo bem? Sinta-se à vontade para ligar o microfone, falar e expressar a sua ideia ou escrever no chat room, não há o menor problema.
Sobre o uso do I, não torna o texto menos formal? Como assim, Eric? Falar na primeira pessoa faz o texto ser menos formal? Isso daqui é uma dissertação, correto? Uma dissertação, ela envolve você expressar a sua opinião. Se você está expressando a sua opinião, você falar em primeira pessoa, ou seja, utilizando o pronome I, não necessariamente o faz ser um texto informal, não? Porque no português não é recomendado, não seria isso? Porque no português não é recomendado, não seria isso? Bom, talvez eu não faço tantas dissertações em português assim, mas o que eu posso dizer é que creio eu que até mesmo. Mas eu entendi, eu entendi. Na língua portuguesa você tem talvez essa necessidade de suprimir o eu para não ficar uma coisa tão informal, não é? Pois bem, em inglês, não. Em inglês, você deixar os pronomes explícitos nunca é um problema. E isso é, inclusive, uma questão que muitas pessoas têm problemas quando estão se desenvolvendo na língua inglesa. Elas se sentem na necessidade de suprimir pronomes, sendo que, na realidade, a língua inglesa é uma língua muito explícita. Você não suprime e, por consequência, definitivamente, caso você suprima, você tem problemas. Não é? Vejamos aqui o que temos aqui. A informalidade no inglês é dada por contrações. Exatamente, Amsterdã. Você tem a informalidade na língua inglesa se dando por dois contextos, Eric. O contexto de contração e o contexto de vocabulário. Se você, então, utiliza contrações e um vocabulário mais do dia a dia, por exemplo, a palavra stuff, você definitivamente aqui tem um texto que é mais informal. Tudo bem? O que a gente aprende muito em preparatórios é que se deve escrever em terceira pessoa, no caso do português para concursos. Exatamente. No inglês, definitivamente não é o caso. Um outro exemplo de questão de suprimir pronomes é, por exemplo, they said that they should study. Ou seja, você tem esse exemplo de sentença. Eles disseram que eles deveriam estudar. They said that they should study. Você diria no português, eles disseram que deveriam estudar. Você não falaria em português, eles disseram que eles deveriam. Você suprime o segundo pronome para não ter uma repetição de vocabulário. No inglês, não. Se você escrever isto, they said that should study, esta sentença está definitivamente errada. Você repete o pronome. Então você pode, de fato, dizer que isso é uma espécie de redundância? Tudo bem. Eu prefiro interpretar isto como sendo o inglês sendo uma língua mais transparente, uma língua mais pragmática, onde que você fala de uma forma sem muitos joguinhos, sem muitas entrelinhas. E se for necessário uma repetição, isso não é gramaticalmente incorreto. Tudo bem? Excelente. Então, agora, indo para o segundo parágrafo. Você, então, tem o seu primeiro parágrafo sendo uma paráfrase do tema, seguido de um posicionamento inicial direto. Depois, temos o segundo parágrafo. O segundo parágrafo é o elemento que diferencia-se quando o assunto é um tema que pede somente o seu lado da moeda e um assunto que pede os dois lados da mesma moeda. De forma mais específica, nós temos aqui uma mecânica onde que temos que prestar atenção que se o tema pede somente o seu lado da moeda, você precisa de, no seu segundo parágrafo, dar o seu primeiro argumento. Creio eu que eu recebi mensagens aqui no WhatsApp acadêmico sobre o que nós estamos vendo aqui na aula. Eu peço para que, por favor, caso você tenha uma dúvida, não envie pelo WhatsApp da escola, mas, por favor, envie aqui pelo chatroom, pois eu não estou com a tela do WhatsApp aberta. Tudo bem? Eu só, na realidade, vi algumas notificações chegando. Por favor, não existe pergunta idiota. Tudo bem? Então, sinta-se à vontade para colocar no chatroom e ela será devidamente instruída. Pois eu não estou com a tela do WhatsApp aberta, caso contrário, eu vou me acabar distraindo. Tudo bem?
Então, caso você tenha um tema que envolva somente o seu lado da moeda, o seu segundo parágrafo é formulado pelo seu primeiro argumento. Lembrando que quando temos um tema que envolva somente o seu lado da moeda, sugerimos você formular dois argumentos que baseiam aquela posição inicial dada por você no primeiro parágrafo. E vocês vão me ver fazendo isso. Mas tomando como referência o segundo parágrafo, você dá o seu primeiro argumento. Agora, como que você estrutura uma argumentação real? Porque somente fazendo uma diferenciação, você tem uma opinião e você tem um argumento, não é? Uma opinião é somente um posicionamento inicial, como vimos aqui na estruturação checada. Nenhuma justificativa é dada, nenhuma exemplificação é dada. Portanto, é somente uma opinião, um posicionamento. Agora, um argumento é algo mais aprofundado. É onde que você dá não somente a opinião, mas igualmente dá uma justificativa, dá uma exemplificação. Então, no seu primeiro argumento, você precisa de, primeiro, tê-lo totalmente sinérgico com o posicionamento dado por você no primeiro parágrafo. E, igualmente, agora, a coisa sendo devidamente justificada. E, idealmente, também exemplificada, para assim você formular um argumento. E é isto que nós denominamos o O mais J mais E. Isto é, inclusive, o que nós sugerimos no IELTS Speaking, seja em especial nas perguntas tipo parte 1 e parte 3 do exame, que são perguntas mais diretas, onde que você não tem um tema prévio que você simplesmente segue. Você simplesmente tem as perguntas diretas e você tem que administrar uma resposta relativamente dada de forma rápida. Pois bem, você aqui precisa de um norte para onde ir. E você então tem este norte de que forma? Dando uma opinião, seguido de uma justificativa, finalizada por uma exemplificação. Tudo bem? E, portanto, formulando um argumento. Então, vamos julgar esse próximo parágrafo por essa perspectiva. Gramatical, semântica e igualmente estrutural, no sentido de que a pessoa aqui, vamos verificar se ela fez isso ou não fez, ou seja, se formulou de forma apropriada o seu argumento ou não, seguindo a fórmula OJE. Tudo bem? First, the main purpose of education is to build up an enlightened nation where morality, honesty, and integrity would be the key characteristics of the citizens. They would keep aside their personal ambition and work together for the betterment of the country. Since a school is a place where education is planned and taken care of, its main objective should be to focus on nurturing morality and good human characteristics among the students. What good will it bring to the society if a talented and experienced doctor treats patients only for the money he earns? Então, what good will it bring? Agora eu compreendi. Qual bem ou o que de bom trará, não é? What good will it bring to the society? Uma observação importante. Podemos suprimir este the quando estamos nos referindo a society. Quando você tem essa expressão society, ela é uma expressão muito genérica. Society, sociedade, não é? Já que ela é uma expressão que você, pelo menos neste contexto, está utilizando para se referir à sociedade de uma forma geral, podemos até mesmo interpretar sociedade como a humanidade, e você não está se referindo a uma sociedade em particular, por exemplo, a sociedade dos médicos, ou a sociedade secreta dos Illuminati, não é? Ou uma sociedade em particular que você quer se referir, mas sim a sociedade de uma forma geral, não há necessidade de você utilizar o artigo definido the. Então, você o suprime. Tudo bem? Por mais que seja gramaticalmente correto você utilizar o the para se referir à society, é desnecessário caso você esteja se referindo à sociedade de uma forma geral. Porque você não está se referindo a uma sociedade individual. E, por consequência, não há necessidade de utilizar um artigo definido aqui. Então, nós o removemos. What good will it bring to society if a talented and experienced doctor treats patients only for the money he earns? Should not we have more professionals whose main purpose is to help others? Então, esse should not we não é, definitivamente não é uma coisa que soa tão bem, não é? Should not we?
Eu entendo que aqui o que a pessoa fez foi não utilizar a contração para manter o texto de fato mais formal, que foi que inclusive o que o Amsterdã trouxe, não é? Ou seja, você tem textos sendo mais comumente definidos como sendo formais, tendo em vista a utilização ou não de contração. E definitivamente no Task 2 você busca não utilizar de contrações para você ter um texto mais formal. Esse should not we have more professionals, pensando bem, eu não posso dizer que isso está errado, porque você pode dizer shouldn't we have more professionals, que é inclusive a forma mais usual, e tanto que o próprio Google fez aqui, não a correção, mas a sugestão para utilizarmos o shouldn't. Mas já que temos aqui um texto que tem que ser estruturalmente mais formal, a gente pode evitar sim a contração e manter o should not. Então, should not we have more professionals whose main purpose is to help others? If we want to have more people who would actually help others instead of turning to money-making machines, we should focus on our education system, especially what we teach our children. Então, temos aqui esta segunda parte sendo um pouco redundante, porque, vejamos, temos que dar uma opinião, uma justificativa e uma exemplificação. Definitivamente temos esta dinâmica que ele deu de médico sendo a exemplificação. Não é necessário você ter um texto que continua naquele parágrafo indo muito mais aprofundado do que a opinião, a justificativa e a exemplificação. Lembrando aquela questão que eu disse, um texto idealmente tem 280 palavras no máximo. Se você ficar estendendo demais, você corre o risco de ter uma boa parte do seu texto nem ao menos lida. Então, vamos aqui remover toda essa parte, por mais que esteja correta, porque mantemos uma produção que tenha alto custo-benefício, que nos economize tempo, mas ao mesmo tempo seja abrangente, para que possamos ir para a parte 1 do exame, Task 1, com real substância. Então, vamos aqui pegar aqui, ó, mais uma vez. First, the main purpose of education is to build up an enlightened nation where morality, honesty, and integrity would be the key characteristics of the citizens. They would keep aside their personal ambition and work together for the betterment of the country. Since a school is a place where education is planned and taken care of, its main objective should be to focus on nurturing morality and good human characteristics among the students. Definitivamente aqui temos daqui até aqui um exemplo de opinião. Nesta parte aqui com since, utilizando então a ideia de justificativa desde, não é? Ou já que, porque o since é utilizado também para expressar essa ideia de que já que a escola é um local onde a educação é plantada e cuidada, não é? O since aqui está sendo utilizado como um conector de justificativa, não como uma expressão de tempo que passa a ideia de origem. Por exemplo, desde ontem eu trabalho. Since yesterday I have been working. Não. Aqui esse since está sendo utilizado para justificativa. Portanto, ele aqui é a justificativa, não é? E aí, por último, temos a exemplificação. What good will it bring to society if a talented and experienced doctor treats patients only for the money he earns? For example. Então, aqui estou utilizando uma outra expressão, uma expressão de exemplificação, um conector de exemplificação para enfatizar que isso daqui é um exemplo de exemplificação, seguindo a lógica OJE. Então, daqui até aqui, temos a opinião. Daqui até aqui, temos a justificativa. E daqui até aqui, temos o exemplo. Então, tendo em vista essa lógica que temos aqui, e até mesmo a lógica que eu segui de remover partes para evitar excessos. Alguma dúvida ou questão? Sinta-se à vontade para trazer à tona. Sinta-se à vontade para escrever, ligar o microfone. Lembrando, pessoal, isso daqui não é uma live de YouTube, tudo bem? Então, vocês podem ligar o microfone, se expressar como numa sala, no problems at all. Bom,
Considerando então o silêncio, eu sinto então que tudo está ok. Perfeito. Então vamos prosseguir. Voltando então aqui ao texto. Temos então o nosso primeiro parágrafo, que é a paráfrase do tema, seguido do posicionamento inicial direto. Depois temos o nosso segundo parágrafo, que é o nosso primeiro argumento, dado de forma completamente sinérgica ao posicionamento inicial direto. Depois temos o nosso terceiro parágrafo, que é o nosso segundo argumento. Não é? Então, o que eu estou sugerindo que você fazer é dar 2 argumentos. E isso não é chover no molhado. Caso você venha refletir, sempre quando você vai dar a sua opinião sobre algo, é bem provável que você dê, por exemplo, 2 motivos do porquê que você acha tal coisa. Isso é dar 2 argumentos sobre uma opinião outrora dada. Então, já que isso é uma questão que nós fazemos no nosso dia a dia, isso definitivamente pode ser replicado também em um texto. Então, você já deu o seu primeiro argumento conectado ao que foi dito por você no seu primeiro parágrafo. Agora temos o nosso segundo argumento, mais uma vez, utilizando a lógica OJE. E somente relembrando de algo, em especial se você já participou de uma outra aula estratégica nossa, onde que você nos viu fazendo uma produção que envolve os 2 lados da mesma moeda. Caso nós tenhamos uma produção que tem os 2 lados da mesma moeda, você percebe que, por exemplo, no segundo parágrafo, a gente já sugere você já ir para a opinião alheia. Ou seja, se você é a favor que tal coisa é mais vantajosa do que desvantajosa, no segundo parágrafo você já vai trazer o argumento das pessoas que acham que a coisa é mais desvantajosa do que vantajosa, para estabelecer um contraste desde o começo. Pois bem, mesmo essa opinião da terceira pessoa, ou seja, dos seus antagonistas, as pessoas que não necessariamente corroboram com sua ideia, esta opinião também é estruturada seguindo a fórmula OJE. Ela também é estruturada seguindo a opinião justificativa e exemplificação. Ou seja, não importa se você está falando em primeira, segunda ou terceira pessoa, seja no singular ou plural, seja no speaking ou no writing, no IELTS. A argumentação é argumentação e nós, portanto, sugerimos você seguir esta forma argumentativa. Tudo bem? Mas voltando aqui ao segundo argumento. Agora vamos dar um segundo argumento sinérgico ao que foi dito por nós no primeiro parágrafo. Então vamos ver aqui este texto seguindo a mesma lógica. Second, states spend a lot of money to keep the schools and its education system running. A major portion of this spending comes from the tax ordinary citizens pay. From this regards, if schools plan to adopt an education system where teachers' sole purpose would be to teach children how to be personally benefited, the whole education system would lose its main purpose. Então, vejamos aqui. From this regards, a palavra regard pode ser utilizada para expressar essa ideia de perspectiva. Ou seja, desta perspectiva, ou com esta perspectiva. Agora, a expressão regards no plural é utilizada para expressar a ideia de consideração, a ideia de fato, respeito. Inclusive, é uma espécie de despedida, por exemplo, numa carta formal. My honest regards, não é? Ou seja, as minhas considerações honestas, Caio Graco, por exemplo, no final de uma carta, uma despedida. Mas my best regards, um outro exemplo. Então, de fato, não é o que nós utilizamos. O que você diria é regard no singular para expressar a ideia de perspectiva. Agora, para até mesmo evitarmos essa dinâmica dúbia desse texto, podemos simplesmente dizer from this perspective. From this perspective, if schools plan to adopt an education system where teachers' sole purpose would be to teach children how to be personally benefited, então aqui temos o próprio Google sugerindo que façamos uma correção, removendo o duplo T, mantendo somente um T, que é a forma apropriada de se escrever a palavra beneficiar, ou beneficiado, não é? Então, benefited. Personally benefited,
the whole education system would lose its main purpose. We have to be very careful while educating children. What we teach them in their early stage would become their permanent characteristics. And if the schools fail to teach them to become ideal citizens, it would be a great concern in the future. Perfeito. Então, mais uma vez aqui. Second, states spend a lot of money to keep the schools and its education system running. Perfeito. Uma observação importante. Quando você quer passar essa ideia de seu ou sua, mas você está se referindo a um objeto com o pronome it, você não tem um apóstrofe entre o S e o it. Você diz its sem apóstrofe, porque it com apóstrofe seguido de S é a contração do verbo to be, it is. Então, se você quer dizer, por exemplo, este carro é muito bonito, a sua cor é vermelha. Essa ideia de a sua cor, você está se referindo a algo possuindo outra coisa, ou seja, o carro possuindo a cor. E este seu ou sua é posse de algo não humano de outra coisa não humana. E sempre então, quando estamos se referindo a esse tipo de ideia, você utiliza o it, ou melhor, o its, sem apóstrofe, para indicar posse. Um outro exemplo. Esta casa é grande, o seu preço é caro. This house is big. This house is big. Its price is high. Não é? Então, posse de um objeto ou de algo não humano, de uma outra coisa, é its sem apóstrofe. E uma outra observação é a utilização disso, teachers, com apóstrofe ao final, mas sem S. Porque aqui estamos expressando a ideia de dos professores, não é? Pois bem, quando você então está se referindo a uma ideia de posse e quer utilizar este apóstrofe para indicar a ideia de posse, mas a palavra está no plural, ou ela é uma palavra que está no singular, mas termina em S, por exemplo, o nome Chris. O nome Chris termina em S. Sempre quando você tem um nome, a palavra no qual você vai colocar o apóstrofe ao final, terminando em S, seja porque é no plural ou não, você adiciona somente o apóstrofe. Caso contrário, você teria algo meio que redundante como isto. E a pronúncia é como se fosse isso. É isso que é interessante. Se você quer falar o carro do Chris é bonito, você diria Chris's car is beautiful. A pronúncia é como se você tivesse um S seguido de um apóstrofe e outro S. Então você não diz Chris car, você diz Chris's. Mas a escrita não tem um S. Fica assim, Chris, ou na pronúncia correta, Chris's car is beautiful. Tudo bem? Então muita atenção sobre essa dinâmica de apóstrofe S, que se aplica quando temos um S ao final. Se tem um S ao final, seja porque é plural ou não, você só coloca apóstrofe. Tudo bem? Então, an education system where teachers' sole purpose would be to teach children how to be personally benefited, the whole education system would lose its main purpose. We have to be careful while educating children. What we teach them in the future, in their early stage, would become their permanent characteristics if the school failed to teach them to become ideal citizens. It would be a great concern in the future. O que eu percebo aqui neste parágrafo é que temos uma opinião, temos uma justificativa, mas eu não estou vendo um exemplo. Então, o que eu iria fazer é remover toda essa parte aqui final, porque esse estudante eu acho que ele foi, de fato, muito além do que o necessário e teria uma produção com não muito custo-benefício, até porque ele teria que ainda ter tempo para fazer a próxima produção. E eu vou dar simplesmente um exemplo conectado aqui a esta parte de justificativa. From this perspective, if schools plan to adopt an education system where teachers' sole purpose would be to teach children how to be personally benefited, the whole education system would lose its main purpose. Então vamos tentar criar um exemplo, tudo bem? An example of that is the whole education system will lose its main purpose.
Uma questão que é interessante quando você está criando exemplos para uma produção escrita é que você pode criar, inventar, não há o menor problema. Então, você pode muito bem dizer algo como, por exemplo, an example of that is uh, of that are the public schools of my country. An example of that are the public schools of my country. They tend to focus more on individuality, duality, and because of that, we have very selfish children. Veja que este é um exemplo, inclusive, muito banal, onde que você está inventando algo. Mas não tem problema. O que você tem aqui não é a necessidade de ter um compromisso com a verdade, ou até mesmo um compromisso com uma análise extremamente aprofundada das coisas, até porque você nem ao menos tempo para isso vai ter. Você tem que fazer uma produção que objetivamente é pequena, 250 palavras, no máximo 280. Então você pode estar criando esses exemplos sem maiores problemas. O que você não pode fazer é viajar muito. Por exemplo, você está escrevendo um texto que fala sobre exploração espacial. Aí você fala que o seu amigo que mora na Lua te disse que lá é bem legal. Por isso que valeu a pena nós termos ido para lá na década de 60. Não é? De fato, isso é uma viagem muito grande. Por consequência, aí o examinador vai ler uma coisa dessa e pensar, ok, você está fazendo gracinha na avaliação. Agora, fora isso, você pode criar exemplos, até mesmo citar pesquisas sem citar nomes ou fontes. Não importa. O examinador aqui não está verificando o quão verdadeiro você é nas suas afirmações, mas sim o quão claro você é. E pronto. Então, agora temos uma exemplificação mais óbvia seguindo a lógica OJE. An example of that are the public schools of my country. They tend to focus more on individuality, and because of that, we have very selfish children. Perfeito. Então, agora vamos para o último parágrafo. Tendo isso em vista, alguma dúvida ou questão no qual possa ajudar sobre como estruturar um parágrafo que na prática é, no caso de um tema que envolve os dois lados da mesma moeda, um parágrafo que expressa um segundo argumento? Lembrando que aqui sugerimos, de fato, uma dinâmica de expressar dois argumentos, não é? Então, temos aqui parágrafo inicial, primeiro argumento, segundo argumento. E agora aqui temos a conclusão que vamos estar logo em seguida abrangendo. Conclusão. Vamos ver aqui no chat room. Nenhuma dúvida, pessoal? Sinta-se à vontade para trazer mesmo. Sinta-se à vontade para escrever no chat room, sinta-se à vontade para ligar o microfone. No problems at all. Deixei um pouco de água cair aqui. Tudo bem? Bom, se vocês então não têm dúvidas ou questões, nós podemos prosseguir. Então agora, indo aqui para a conclusão. A conclusão é um momento de fechamento e que naturalmente então precisa estar totalmente sinérgico com o restante do texto. Em especial se você tem um tema que envolve somente o seu lado da moeda, ou seja, um tema que pede somente a sua opinião e não mais do que isso. Porque em um tema que pede os dois lados da mesma moeda, ele espera que você expresse a ideia de contraste. O contraste entre a sua opinião e a opinião alheia. Agora, um tema que pede somente o seu lado da moeda, ele é um tema que, pelo menos seguindo essa dinâmica de escrita que nós aqui sugerimos, você, na realidade, precisa ter um tema totalmente sinérgico do primeiro ao último parágrafo, sem nenhuma espécie de contraste, sem nenhuma espécie de coisas opostas sendo mostradas. Portanto, a conclusão precisa de ser totalmente relacionada ao que foi dito por você logo aqui no seu primeiro parágrafo. Em especial, na sua opinião inicial direta, no seu posicionamento inicial direto. Porque lembre-se, o seu posicionamento inicial direto, dado no final do primeiro parágrafo, é a espinha dorsal da sua dissertação. Tudo que você diz na sua produção dali para baixo, em especial se envolve o seu posicionamento sobre o assunto, precisa de estar sinérgico com o que foi dito por você no seu posicionamento inicial direto. Caso contrário, você vai ter problemas. Tudo bem?
Então, agora, indo aqui para a conclusão. A conclusão, portanto, precisa de ser uma recapitulação. Você aqui precisa, então, de relembrar o leitor, ou seja, recapitular a essência da ideia ou a essência argumentativa repassada por você no texto, dado no corpo do texto, e ela precisa de ser parafraseada. Então, falamos que a conclusão é uma recapitulação parafraseada. Por quê? Ela não somente recapitula, ou seja, relembra, mas relembra com outras palavras. Porque é aquela mesma lógica da introdução. Se você copiar o mesmo vocabulário que você tem no tema, na sua escrita, você vai perder pontos simplesmente por plágio do tema. A mesma lógica se aplica aqui. Se você tiver uma lógica onde que você tem você literalmente copiando palavras que já foram utilizadas por você no corpo do texto para relembrar o leitor sobre o que o seu texto é sobre e a essência argumentativa que você deu, você é como se estivesse fazendo um plágio de si mesmo. Por consequência que você também vai ter problemas. Então, você precisa de fazer uma relembrar da essência argumentativa dada por você no corpo do texto com suas próprias palavras. Tudo bem? Depois de você fazer essa recapitulação parafraseada, você dá o seu posicionamento final direto. Ou seja, você precisa de passar aquela ideia de que, ok, após o frigir dos ovos, após fazer toda a análise que eu fiz ali no corpo do meu texto, este é o meu posicionamento final e pronto. Aí ele é direto, por quê? Ele não tem justificativa, ele não tem exemplificação. Como o seu posicionamento inicial dado no primeiro parágrafo. E por que ele não tem? Porque você já deu no corpo do seu texto. No momento em que você deu isso no corpo do seu texto, reescrever justificativas para o seu posicionamento na conclusão é simplesmente algo relevante, desculpe, redundante. E você não quer redundância no seu texto, não é? Então, você faz ele direto. Agora, vendo o texto dessa pessoa, eu percebo que ela que deu 3 argumentos. Você tem aqui o finally, personal benefits. Memorizing some lessons and getting good grades should not be the main reasons children attend schools, and the true personal benefits do not lie on the amount of money someone earns. Rather, it is defined by the happiness and morality we gain in our life. Pois bem, legal. É um terceiro argumento que faz sentido, mas o fato é, não é necessário fazê-lo. E você não tem tempo a perder. Então, nós vamos remover esse terceiro argumento. E vamos direto para a conclusão. Então, conclusão. Recapitulação parafraseada, seguido do seu posicionamento final. Então, agora sim temos uma conclusão, tanto que começa com in conclusion. Então, in conclusion, making ideal citizens and dedicated workers should be the true objective of our schools. The greater good of the society, bright and prosperous future of a nation, and personal achievements of individuals are connected with the way we teach our children in schools, and that is why our education should be focused on morality and quality. Então, mais uma vez. In conclusion, making ideal citizens and dedicated workers should be the true objective of our schools. The greater good of the society, bright and prosperous future of a nation, and personal achievements of individuals are connected with the way we teach our children in schools, and that is why our education should be focused on morality and quality. Perfeito. Então percebemos que do in conclusion até o schools temos a recapitulação parafraseada. O que temos aqui, em essência, é o reescrever do que foi afirmado pelo escritor no corpo do texto. Depois de fazermos a recapitulação parafraseada, temos o posicionamento final direto. That is why our education should be focused on morality and quality. Eu sinto que
a sequência está muito extensa. Eu acho que eu vou remover este and, colocar um ponto final e botar um that. Então, temos aqui, the greater good of the society, detalhe, the greater good of the society, ok? Este the pode ser removido também, lembra? Você está se referindo à sociedade de uma forma geral, não a uma sociedade em particular. Você não está se referindo à sociedade americana, à sociedade portuguesa, à sociedade europeia de forma individual. Você está se referindo à sociedade humana. Então, the greater good of society, bright and prosperous future of a nation, and personal achievements of individuals are connected with the way we teach our children in schools. That is why our education should be focused on morality and quality. Então, aqui definitivamente temos o quê? A recapitulação parafraseada, seguido do posicionamento final direto. Veja que não temos justificativas do porquê que a nossa educação tem que ser focada em moralidade e qualidade. O que temos aqui é simplesmente o corpo do texto justificando. Então, essa é uma estruturação de uma produção Task 2 IELTS Writing que envolva somente a sua opinião. Que, diga de passagem, é o tipo de produção, ou melhor, o tipo de tema mais comum IELTS Writing Task 2. Você, a cada 3 temas IELTS Writing Task 2, tem 2 envolvendo somente a sua opinião e 1 envolvendo a vantagem e desvantagem. Não é? O que é bom e o que é ruim, o que é positivo e o que é negativo. Então, alguma dúvida ou questão? Até agora tranquilo? Perfeito. Alguma dúvida ou questão que vocês gostariam de trazer? Sinta-se à vontade para enfatizar, ligar o microfone, escrever no chat room. Tudo claro? Tudo ok? Excelente. Perfeito. Excelente. Ótimo. Então, pessoal, agora, ao contrário do que nós tivemos na nossa última aula estratégica IELTS Writing, na aula passada nós tivemos um texto acadêmico para fazer. Agora, eu gostaria de estar trabalhando aqui com o texto General Training, porque é também muito importante. E mesmo se você tem como objetivo estar fazendo o acadêmico, é sempre muito importante você também saber fazer o General Training, porque é aquela coisa que a gente fala, né? O nosso problema não é não ir para o Canadá, não é não ir para a Nova Zelândia, não é não ir para o college. O nosso problema é estar no Brasil, via de regra. Então, às vezes, você planeja sua imigração de acontecer de uma forma, mas talvez para ela de fato acontecer em tempo hábil, você vai precisar de outra. Então, às vezes, você planeja ir por college, ou seja, o acadêmico, mas depois você percebe uma oportunidade de até mesmo resolver esse problema de uma vez por todas através de algum processo que exige o General Training. E, portanto, saber como fazer o exame IELTS Writing Task 1 General Training também é importante. A boa notícia é que ele é mais fácil do que o Task 1 acadêmico. É simplesmente uma carta. Tudo bem? Uma carta feita de uma forma que nem tem segredo, não tem nem estratégia própria. É simplesmente uma carta que você segue a própria estrutura dela para formular o seu texto. Então, eu somente vou pedir um instante para vocês, para eu ter aqui o tema sendo devidamente colado, para você ver. Agora, saiba que o processo vai ser bem mais rápido, porque, como dito, não tem segredo aqui. Vamos simplesmente ter isso acontecendo por mais talvez uns 10 minutos e finalizamos a aula. Tudo bem? Somente mais um instante, então, por favor. Vou aqui colocar, então, o tema. Um momento. Perfeito. Então, vamos lá de uma forma bem direta ao ponto, em respeito ao tempo de vocês, pois já são 9h21 do horário brasileiro e são 1h30 da manhã no horário da Europa. Então, estou bem tranquilo, diga de passagem, já estou funcionando neste fuso horário há mais de um mês, portanto, para mim está bem tranquilo estar com vocês aqui em plena madrugada. Para mim, não para vocês. Mas vamos lá então. You are going away to travel for the summer. A friend will be looking after your house while you are away.
Write a letter to your friend. In your letter, say where you're going, describe how to look after your pet, explain some of the things your friend should do not look or should to look after your house, should do to look after your house, and should write at least 150 words. Então temos aqui uma carta que temos que escrever para um amigo que vai cuidar da nossa casa enquanto estivermos longe e também olhar o nosso pet, não é? O nosso cachorro ou gato, não é? Nesta carta você precisa de primeiro dizer para onde que você vai, depois de escrever como ele deve cuidar do seu pet e depois explicar como que seu amigo deve efetivamente fazer esse processo de cuidar da sua casa. E você então tem que fazer uma carta de 150 palavras, no mínimo. Começando então a dinâmica de que a sua carta tem que ter 180 palavras, idealmente. Se você não tem um contador de palavras, saiba, 25 linhas tem entre 160 e 180 palavras. Tudo bem? Próximo ponto é como que você estrutura a sua carta? Seguindo a mesma sequência que o tema te mostra. Mas começando do começo, portanto. A primeira questão que nós temos que fazer quando temos uma carta em mãos é considerar primeiro o tom. Se o tom ele estiver errado, você já perde ponto. E o que define o tom? Primeiro, o destinatário, o destino dessa carta. Se essa pessoa é alguém que no contexto fictício do exame você tem intimidade com, como é no caso deste tema, a sua carta precisa de ser uma carta com um tom mais informal. E se você escrevê-la com um tom formal, você perde pontos. Igualmente o oposto. Se você tem uma carta que o tom tem que ser informal porque no contexto fictício do exame, a pessoa que você vai enviar a carta é alguém que você não é íntimo, por exemplo, é o seu chefe, é o diretor da faculdade, é a bibliotecária. Se você escrever algo com um tom informal, você pode escrever perfeitamente o seu texto, você vai perder pontos. Então, o que você precisa de identificar primeiro é o tom tendo em vista o destinatário. E o que isso na prática significa? Se você tiver que ter uma carta escrita com um tom formal, por favor, não utilize de contração. E se você tiver uma carta que tem que ter tom informal, por favor, utilize de contração. Caso contrário, você vai perder pontos. Gírias você não utiliza em nenhum contexto no IELTS. Agora, a utilização ou não de contração, sim, isso pode acontecer, pode ser variado, e você define tendo em vista o destino da carta, tudo bem? Então, primeiro considere o tom. Então, vamos aqui pegar agora o que temos que fazer primeiro, depois de considerarmos o tom. O primeiro aqui é fazer uma saudação, que nós denominamos de saudação padronizada, seguida de uma contextualização. Vamos então aqui aumentar o tamanho. Então temos aqui uma saudação padronizada seguida de uma contextualização. Chamamos de saudação padronizada porque, bom, toda uma carta tem que ser começada por uma saudação. Mas chamamos de padronizada porque você, às vezes, pode se deparar com, pelo menos, a impressão de que você tenha que saber várias formas diferentes de saudar alguém para ter uma variedade de vocabulário no exame IELTS Writing Task 1 General Training. Mas isso é desnecessário. Por quê? No dia do seu exame, você vai ser julgado por somente uma produção que você escrever. E isso se aplica para tudo também, conectores, todas essas expressões que às vezes as pessoas ficam tentando decorar, várias e várias e várias expressões para poder ter no dia do exame opções em mãos. Eu honestamente acho que isso é desperdício de tempo. É muito mais efetivo você pegar um pequeno grupo de palavras que você utiliza em todas as produções e padronizar a estrutura e palavras que você sabe que estão certas. Porque no dia do seu exame, você vai ser julgado por somente uma produção, não várias. O que você não pode é repetir vocabulário no mesmo texto. Mas entre textos diferentes, você pode repetir quanto vocabulário você quiser. Então, selecione um pequeno grupo de expressões e repita em todas essas expressões, ou melhor, em todos os textos. Assim você otimiza a estruturação do seu texto, utilizando o vocabulário que você sabe que está certo, e te faz focar no que realmente importa,
que é precisão gramatical e semântica. Tudo bem? É isso que faz você perder ou ganhar 80% dos seus pontos no final do dia. É o quão gramaticalmente e semanticamente preciso você está na sua produção. Então você padroniza o que pode ser padronizado. Isso inclui uma saudação. Então, dear é um exemplo de saudação que é completamente neutra, tanto para um contexto formal quanto para um contexto informal. Portanto, utilize sempre o dear. E aí você coloca Dear Mr. Skinner ou Dear Donna. Aqui você está inventando um nome para sua amiga, sem problemas. Depois de você fazer uma saudação padronizada, você precisa de contextualizar, ou seja, definir o porquê que você está escrevendo essa carta em primeiro lugar. Caso contrário, você vai ter uma carta confusa. Então você precisa de introduzir o porquê, do motivo do porquê que você está escrevendo essa carta. Então vamos ver aqui este primeiro parágrafo. I trust you're doing splendidly and enjoying this season. Thank you very much for agreeing to house sit for me while I will be in Ireland to see my sister this summer. If you need to reach me for any reason, please ring my mobile phone. Não é mobile? Mobile. Tudo bem? My mobile phone. I trust you already have my number. In an alternative manner, or alternatively, you can find it on a sticky note placed on the land phone table. Então, temos aqui, primeiro, a contextualização e até mesmo a definição do where you're going, que no caso é Ireland, não é? Depois, temos aqui um próximo parágrafo que eu acho que ele vai até mesmo ainda mais preciso abranger agora o que o primeiro ponto pede, que é o say where you're going. Então, primeiro, contextualizamos o do porquê que escrevemos. E agora, simplesmente, vamos para o primeiro ponto da estrutura. Say where you're going. Então, temos aqui o segundo parágrafo, tendo isto. Então, temos o primeiro parágrafo sendo a contextualização. O segundo parágrafo sendo o quê? O primeiro ponto. Tema. Então, temos aqui. I will stay with my sister in Limerick City in Ireland and would return. A pessoa que suprimiu o I, tem que ter o I, porque é aquela discussão que nós tivemos no começo da nossa aula, não é? Então, I will stay with my sister in Limerick City in Ireland, and I would return on the 24th of October. Você tem duas opções. Ou você escreve the 24th of October, seguindo uma lógica, inclusive, próxima ao que você tem no português. Ou você diz October the 24th. Não é? Ou até mesmo October 24th, sem o the, no problem. Tudo bem? Então, I would. Se a pessoa está se referindo ao que irá acontecer certamente, ela não pode utilizar o would. Ela não pode utilizar a forma hipotética de se comunicar. Então, você tem o will, que pode ser utilizado para se referir no futuro. Mas a pessoa também já utilizou o will aqui no começo. I will stay and I will return. Então é melhor utilizarmos uma outra expressão para se referir ao futuro. Que no caso poderia ser o I'm going to return on October 24th. Então, I will stay with my sister in Limerick City in Ireland and I'm going to return on October 24th. Utilizei a contração. I am. Aqui eu posso utilizar o I'll com apóstrofe S. I'll stay with my sister in Limerick City in Ireland, and I am going to return on October 24th. It was a relief when you agreed to house sit for me. I owe you a big one. Perfeito. Então temos aqui o primeiro ponto devidamente expressado. Depois temos aqui, agora, no próximo parágrafo, a necessidade de termos o segundo ponto. Então veja que depois da contextualização, eu simplesmente estou seguindo a sequência do tema. Então não tem segredo, não tem uma estratégia assim estrutural a ser utilizada no Task 1 General Training. Por isso que é tão fácil e tão interessante você saber como fazê-lo, porque não exige muito da sua cabeça. Então, segundo ponto. Describe how to look after your pet.
ou seja, descreva como ela deve cuidar do seu pet, não é? Então temos aqui o terceiro parágrafo sendo o segundo ponto. Então vamos aqui ao segundo ponto do tema. My dog, no caso aqui o pet, não é? My dog needs to be fed thrice a day, morning, noon, and evening. Please put dog food in his dish at the proper time. Numa situação mais formal, interessante você utilizar o its ao invés de his or her, porque você está se referindo a um animal, algo não humano, mesmo sendo um ser vivo, o pronome a ser utilizado é it. Para um contexto no qual você quer ser o mais formal possível, mais gramaticalmente correto possível. Agora, já que aqui estamos num contexto mais informal, não há nenhum problema em você utilizar um pronome pessoal de pessoa, de humano, para se referir a um animal, até mesmo especificando o gender, o sexo do animal, que no caso seria o his, ou seja, ele é um macho, não é? Ou seja, please put dog food in his dish at the proper time. You will find the food containers in the kitchen pantry. Also, please check throughout the day to make sure he has fresh water. You can take him outside in the evening if you like. He is very friendly and does not bark at night. Perfeito. Então temos aqui a instrução sobre como cuidar do pet. E por último temos o terceiro ponto. Explain some of the things your friend should do to look after your house. Então, primeiro você especificou sobre onde você vai estar, depois você teve o segundo ponto especificando sobre como cuidar do seu pet, e agora o terceiro ponto sendo abrangido. Agora, como que você tem isso sendo considerado? Temos o terceiro ponto, seguido de uma despedida, que também é padronizada. Então, terceiro ponto, mas despedida padronizada, finalizando a carta. Então, vamos ver. I would like you to close the doors. Temos aqui a necessidade de utilizar de contração, lembra? Então, I'd. Apóstrofe D, que é a contração de I would. I'd like you to close the doors and windows in the evening and check the mailbox every other day. If someone asks about me, please inform that I'm away and could be reached on my mobile phone. Finally, water my plant every evening. The indoor cactus plants need water only when the soil is dry. Keep the outside lights on at night. I look forward to seeing you on my return. Warm wishes, Elsa. Então você utiliza aqui o terceiro ponto, o expressa, colocando contrações aonde que você pode. Podemos aqui colocar uma contração aqui, né? When the soil's dry, apóstrofe S ao final do soil, não como a ideia de posse, mas a ideia de is, contraído. Igualmente você tem a padronização da despedida. Você pode colocar na sua cabeça, de forma internalizada, que sempre quando você tem uma carta que é para ser escrita para alguém que você tem intimidade com no contexto do exame, ela tem que ser uma carta que termina com o termo warm wishes. Assim, você não tem que ficar decorando muito mais vocabulário. Warm wishes, saudação ou despedida padronizada. Seguindo a mesma lógica da saudação. Depois, Elsa, o seu nome fictício, não é? Lembrando que você, idealmente no IELTS, por favor, utilize o seu próprio nome, tudo bem? Não invente o nome. Eu não posso dizer que numa carta você colocar o nome criado, inventado por você, te faz perder pontos automaticamente, mas eu francamente sinto que é simplesmente mais seguro e pleno você utilizar o seu próprio nome, tudo bem? Excelente, pessoal. Então, tendo em vista todas essas questões, vamos ver aqui. Caio, em uma redação informal como esta, eu posso usar contrações em determinados locais e em outros não? Ou devo usar todas as contrações possíveis? Minha sugestão é, por favor, utilize todas as contrações possíveis. Ou seja, não desperdice a oportunidade de comunicar-se de forma informal e utilize todas as contrações possíveis, tudo bem? Porque você quer aquele texto mais informal. Mas, mais uma vez, lembrando, informalidade não é gíria, não é nem stuff, não é você colocar stuffs, não é você colocar nada disso. Informalidade é você utilizar de contração. Tudo bem? Alguma outra dúvida?
Pessoal, vamos ver aqui o que o Victor colocou. Caio, que nota é essa? Pois é, eu tô vendo aqui com vocês. Caio, que nota esse texto atingiria? Bom, considerando ele original como ele está, eu diria que ele poderia obter um 6,5. Depois que você teve essas contrações, essas pequenas correções feitas, você pode dizer que ele obteria 7,5. Eu não gosto de dar para nenhum texto além de 7,5, ou melhor, até mesmo além de 7, porque a questão que define o que um texto é 7, o que é 8 e o que é 9 são pequeníssimos detalhes. A mesma coisa no exame listening. O que diferencia uma nota 7,0 de total ou 8,0 de total são duas questões certas, não é? São dois acertos. É uma gordura, é uma margem de erro muito pequena. E muito frequentemente acaba sendo subjetiva. Então, o que para um determinado examinador, portanto, já que a margem de erro, a gordura é tão pequena, o que para um examinador pode ser 8,5, para outro pode ser 8. Para alguém que algo é 8,5, para outro pode ser 9, não é? Agora, o que é certo é o 7. De forma completamente pragmática, metódica, você pode definir, ok, isso daqui tem 7 ou não. E, para a enorme maior parte das pessoas, eu não me lembro da última vez que eu lidei com alguém que precisou mais do que isso, 7, no máximo 7,5 no writing é o suficiente. Via de regra 7. Mesmo se você quiser fazer no mestrado, que pode ser algo que exija o máximo de inglês possível, 7,0 no writing, no máximo 7,5. Não é? CLB 9 no IELTS, para processo de imigração, com você já saindo do Brasil com residência permanente, 7 é o pedido. Então, esta é a mecânica, tudo bem? Vamos ver aqui se temos dúvidas. Acho que ele perguntou da anterior a nota. Serve para os dois a pergunta. Perfeito. Olhando então aqui o Task 2, que trabalhamos anteriormente, não é? Vamos ver aqui as modificações. Eu diria que este texto também, ele teria algo em torno de... Não, este texto originalmente... Não, isso aqui foi na realidade algo que eu removi, não é? Ele termina aqui. Exato. Eu diria que este texto original aqui, ele poderia ter um 6,5 também, 7. Ele está tendendo mais para 7, esse original, porque o estudante aqui fez um texto muito bom. Com essas modificações que eu fiz, a gente pode falar que ele sobe para um 7,58, não é? Mas, em essência, eu posso te falar... exato. Ambos esses textos, eu originalmente posso dizer que eles obteriam no mínimo 6,5. O Task 1 aqui, definitivamente 6,5, 6,0, 6,5, subimos para 7,5. E este daqui, 6,57, subimos para 7,5, 8. Posso dizer que esse texto, feito dessa forma, obteria 8. Por mais que eu não goste de dar uma nota acima de 7, porque é muito subjetivo, eu diria que esse Task 2 aqui teria um 8, sim. Perfeito. Alguma outra dúvida, pessoal? Sinta-se à vontade para escrever no chatroom, ligar o microfone. Tudo bem? Sinta-se à vontade. Bom, então eu sinto que, se vocês não têm dúvidas ou questões sobre absolutamente nada, nós estamos finalizados aqui, tudo bem? A aula está sendo gravada, então ela será devidamente disponibilizada para nós estarmos tendo o desenvolvimento também acontecendo por você, por fora da aula, tudo bem? Vai dormir. Eu ultimamente tenho dormir 3 horas da manhã. Eu já estou completamente acostumada a ficar um pouquinho mais tarde acordado, então está bem tranquilo. Mas muito obrigado então, pessoal. Tenham todos então uma ótima noite para vocês e obrigado pela aula. Muito obrigado você também por estar aqui comigo, tudo bem? Tenham todos uma ótima noite. Bye bye.